Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para trazer mais um daqueles vídeos que ninguém me pediu para fazer, mas eu tô aqui para falar dessa coleção de livros Teologia para Todos. Essa coleção que foi desenvolvida aqui pela Thomas Nelson e pelo Bibotalk, e o tema de hoje é Onde está Deus na cultura pop? Esse livro aqui é um livro incrível, é um livro pequeno, como todos são. Como eu disse, eles são bem estratégicos, eles vão bem no ponto focal ali do assunto, eles trazem aqui diversas referências bíblicas e referências de livros, referências históricas, referências culturais, que vão nos fazer abrir a mente para entender diversos assuntos. Então, o que é cultura pop? Você sabe o que é cultura pop? Já comenta aqui no vídeo assim, eu sei o que é cultura pop, eu entendo um pouco de cultura pop. Eu não sabia distinguir, eu não sabia explicar o que era uma cultura pop até ler esse livro. E aqui eu aprendi que se você entende, por exemplo, o que é aquele símbolo, que é esse símbolo aqui. Se você sabe o que é esse símbolo aqui, aquele personagem que faz aquele símbolo assim, você já sabe o que é cultura pop. Cultura pop é esse ambiente, esse lugar, esse tempo que nós vivemos em que as artes predominam sobre algum assunto. Então, se você sabe quem é o nome do personagem que faz aquele símbolo assim, abrindo os dedos, você já faz parte da cultura pop. Então, a cultura pop, se você tem um jargão aí entre os seus amigos, ou na sua família, ou no seu trabalho, que vem de uma novela, de um filme, que vem de um seriado, que vem de um meme de internet, isso é cultura pop. Então, ser pop é fazer parte de algo que está dominando a cultura naquele tempo, naquele lugar. Hoje eu consigo explicar melhor o que é cultura pop, se eu faço parte da cultura pop, se eu quero fazer parte da cultura pop. E eu aprendi aqui nesse livrinho, Onde Deus está na cultura pop. Antes de continuar, eu queria te pedir um favor. Fica comigo até o final desse vídeo aqui. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Se você curtir, comentar, engajar nesse vídeo aqui, mais conteúdos como esse sobre teologia, sobre Bíblia, sobre fé, sobre espiritualidade, sobre a vida, vai aparecer aí no seu vídeo. E claro, você vai estar me ajudando também. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Ricardo e esse canal é para falar sobre Bíblia, teologia, sobre a vida, sobre Deus, sobre testemunho, sobre transformação, sobre tudo aquilo que Deus faz e quer fazer no nosso meio. Então, você quer fazer parte disso junto comigo? Se inscreve aqui no canal e seja bem-vindo. Vamos juntos conhecer e fazer a palavra do Senhor conhecida pelo maior número de pessoas possível. Vamos nessa. E como de costume, eu quero trazer aqui um pouco da biografia que tem aqui na contracapa do livro, a biografia do autor deste livro. Erlan Tostes é podcaster no Bibotalk e nas Ovelhas Elétricas. Além de teólogo batista com especialização na decência de filosofia e teologia, é pai da Ágata e esposo da Priscila. E aqui tem sempre uma citação que faz referência ao livro, né? Ele coloca aqui, ó: os ensinamentos de Jesus nos desafiam a analisar nossa relação com a cultura. Então, o que muitas pessoas não sabem, o que muitas pessoas vivem na questão da religião, né? Eu sou de igreja tradicional, então assim que eu me converti, eu joguei um CD do Charlie Brown que eu tinha ganhado de um amigo original naquela época, lá no ano 2001. Você ter um CD original era coisa de boy. Eu tinha um CD do Charlie Brown original, eu joguei fora. Eu tinha um CD original do Legião Urbana, do Raul Seixas. Era algo que a gente curtia ali no tempo, né? Coisas de pagode, de rap. E porque eu me converti, me batizei, eu joguei tudo isso fora. Parei de usar algumas roupas. Eu me lembro que eu ganhei uma camiseta da minha mãe com um palhaço assim, não era algo extravagante, era uma camiseta preta com a imagem cinza, não era algo muito extravagante, e eu ganhei essa camiseta no Natal da minha mãe. E eu fui pra igreja com essa camiseta, o pastor olhou, tinha umas frases em inglês, ele leu, traduziu, e aí ele falou: não é muito bom você usar isso, e assim, não sei se por coincidência, mas eu acabei manchando aquela camiseta na segunda vez que eu usei ela e nunca mais eu consegui usar. É uma camiseta bonita que eu gostava, mas o negócio é que a igreja demorou muito tempo e muita gente ainda não sabe
caminhar, andar junto com a cultura pop. Então, a referência de um filme, a referência de uma música, a referência de uma novela, a referência da arte, ela passou a ser prejudicial para a igreja não conseguiu abraçar isso. E em contrapartida, a igreja se levanta contribuindo com a arte também. Então, nós vivemos aí na última década, nos últimos 20 anos, uma transformação nesse quesito. Eu me lembro de conhecer a Onda Dura, a igreja Onda Dura, a igreja do pastor Lipão. Ele veio aqui em São Paulo fazer a implantação da igreja aqui, a apresentação, e eu tava lá, nesse dia nós nos encontramos lá na Paulista, e ele trouxe ali alguns dados da igreja dele, o que a igreja dele estava vivendo lá no sul, acho que em Santa Catarina, se eu não me engano, a sede da igreja dele. E ele tava falando, olha, nós conseguimos colocar um grupo de dança da igreja, que foi formado por membros da igreja, para competir no estadual, e nós ganhamos. O nosso time de fotografia ganhou concursos estaduais e nacionais, e tinha uma moça da igreja dele que foi lá para a Coreia receber uma premiação de fotografia que ela tinha ganho, que ela havia ganho. Então ele conseguiu trazer essa questão da cultura e da igreja de forma única, de forma unida, e com isso ele conseguiu agregar diversas pessoas, trazer diversas pessoas para o evangelho, apresentar o evangelho para diversas pessoas através da cultura. Então imagina, se você fala assim, não, eu sou crente, eu não vou fazer parte disso, eu sou crente, eu não vou fazer mais parte do teatro, eu sou crente, eu vou sair da banda, eu sou crente, não vou desenhar mais, não vou fazer mais as minhas expressões artísticas. E muitas pessoas se confundem e acabam perdendo renda, acabam perdendo emprego por causa disso. E aqui ele vai trazer respostas simples de como Jesus lidaria com essas situações. Então a missão desse livro é nos dar algumas respostas de como a cultura conversa com a religião, com a nossa fé cristã. Eu quero trazer algumas referências que ele traz aqui, assim como eu fiz nos outros livros. Eu acho isso muito importante para a gente entender um pouco do que ele diz. Ele vai falar aqui, ó: a cultura, entretanto, não é uma coisa que se faz, mas aquilo que se percebe após um conjunto de outras coisas terem sido feitas em uma coletividade. Etimologicamente, a palavra cultura remonta ao latim colere, que é o significado de cultivo ou cuidado. Então, o que é cultura? Cultura é tudo aquilo, ela parte de algo que é criado, que nasce. Então, por exemplo, tudo é criado a partir da parte artística, da criação, da arte. Então Deus é muito criativo, Deus criou todas as coisas, então Deus se expressa através da criatividade, da arte. Deus é um artista supremo. E aí a gente pergunta, onde está Deus em tudo isso? Ele vai trazer essas respostas aqui. Ele vai nos mostrar que Jesus conversou com a cultura da época dele e vai nos ensinar a conversar com a cultura dessa nossa época. Eu grifei aqui algo que ele fala sobre como caminhar com a cultura, a fé e a cultura. E ele vai falar assim, ó: a convivência com o diferente é um aspecto importante da experiência cristã. Conviver não significa apoiar, muito menos concordar. Como seguidores de Cristo, somos chamados a interagir com a cultura ao nosso redor e dialogar com ideias e perspectivas distintas das nossas. A convivência nos permite compreender melhor o contexto em que vivemos, ampliar nossos horizontes e encontrar pontos de contato com outras pessoas, ainda que elas não compartilhem de nossa fé. Ou seja, imagine se você fosse se isolar só porque agora você é cristão, só porque agora você é crente. Será que isso tá certo? Será que a obra de Jesus teria dado certo? Será que a missão de Jesus teria dado certo se ele se isolasse só com aqueles que crescem na mesma coisa que ele? É claro que não. Existia uma ordem, uma missão, a grande comissão, né, de Jesus lá em Marcos 16, 18, se eu não me engano, eu vou colocar o versículo aqui. Jesus fala assim: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Em outras palavras, ele tá falando assim, ó: vai em todas as culturas e leva o evangelho para elas. E aí, antes de entrar numa cultura diferente, a gente precisa entender, compreender como que é aquela cultura. E isso, na matéria de missões, a gente vai ver que nós precisamos estudar, conhecer, compreender as outras culturas e, principalmente, respeitá-las.
antes de entrar nelas, antes de querer fazer algo nela. Então, por exemplo, você vai numa tribo indígena, você vai chegar lá, você precisa conhecer aquela cultura. Eu vi uma história uma vez que missionários foram numa tribo indígena e eles não sabiam o que era pão. Eles não tinham noção do que era um pão. Então como que você vai pregar? Jesus fala assim, eu sou o pão da vida. Como que você vai falar naquela tribo que Jesus é o pão da vida? Se ele não sabe o que é Jesus e não sabe o que é pão. Então você precisa saber dialogar com as culturas. Isso, abrangendo esse assunto, a gente vai falar sobre música, sobre estilo de roupa, sobre cultura. Quando minha filha leu isso aqui, ela falou cultura K-pop. Não, é cultura pop. Porque ela sabe o que é uma cultura K-pop. Ela sabe o que é o K-pop. Ela conhece um pouco sobre isso. Então, a gente vai estar sempre conversando com a cultura em que nós estamos interagindo ali. Ele vai falar algo mais sobre isso, ele vai falar assim, ó. Um cristão deve saber conviver em sociedade sem ser conivente com o pecado que nela existe. Então, assim, conviver com uma cultura não é ser conivente com tudo que aquela cultura faz. E aqui que mora o ponto de intersecção. Então, se tudo que existe é arte porque foi criado por algo ou por alguém, e essa arte domina um campo ali cultural e acaba se transformando nessa cultura porque as pessoas consomem, se acostumam e elas acabam dependendo daquilo. Se tudo que é criado é arte, é artístico, como que nós vamos conversar com isso? Existem alguns tipos de manifestação de arte que não agradam a Deus e que nós não podemos fazer parte disso. Então, assim, conviver não é ser conivente. E aqui ele vai trazer algo sobre isso. Ele vai falar assim, ó. Sem nenhum receio, afirmo que ele deseja que essas formas de expressão cessem. Jesus não é antropólogo, ele é Senhor. A Bíblia nos ensina que um dia ele retornará e seu reino será restabelecido plenamente no mundo. Essa promessa de um novo céu e uma nova terra está presente nas Escrituras. E nesse contexto, podemos entender que de alguma forma haverá cultura nessa realidade futura. Então, o que é cultura? Costume, algo implantado, algo que a gente convive entre comunidade. Então, ele está falando aqui, né? Antes aqui desse assunto, ele está falando sobre a questão da pornografia, que é uma cultura, a questão de sacrifícios humanos, que é uma cultura, a questão de religiões que meio obscuras, que é uma cultura, que dominam lugares, tempos e pessoas, e ele está falando aqui, nós não podemos ser coniventes com isso. Então ele fala aqui, né? Com toda certeza, eu acredito, sem receios, de que Jesus quer transformar, quer acabar com esse tipo de cultura, com esse tipo de prática. E como que ele faz isso? Através da nossa vida. Porque muitas pessoas estão inseridas em uma cultura porque ela não vê não conhece nenhum outro tipo de vida fora daquela cultura. Então o que acontece nesses lugares, né? A gente vê evangelismos radicais, missões urbanas, eu já fiz parte desse contexto, em que a gente entra ali numa roda de punk, de rock, e os caras não sabem de outra vida. Eles não sabem se comunicar com outras culturas. E quando eles veem outro tipo de cultura, por exemplo, vê um cristão andando de skate. Caramba, mas eu posso ser cristão e andar de skate? Pode, cara. Uma vez conversando com um jovem, ele todo tatuado, alargador na orelha, tatuagem no rosto, em todo o corpo. E a gente conversando ali, ele é irmão de um amigo meu, a gente numa reunião familiar. Ele conversando, aí, troca, cadê seu Instagram? Deixa eu ver seu Facebook e tal. Na época era mais Facebook do que Instagram. E ele entrou ali, ele me viu ali pregando a palavra em alguns lugares, nos parques, na rua. E ele falou, nossa, cara, mas você é cristão? Eu tô vendo aí você com tatuagem, a sua esposa com tatuagem, você, a sua conversa aqui, falando gíria e tal. Você é cristão? Eu falei, eu sou cristão, cara. Aí ele falou, mas, será que eu seria aceito na igreja desse jeito aqui que eu tô? E aí eu peguei a foto de um pastor Anderson Silva, e mostrei pra ele. Falei, esse cara aqui é meu pastor, mano. Esse cara aqui é conhecido meu, a gente tá junto nos eventos. E ele olhou a foto do pastor assim, falou, nossa, cara, então quer dizer que eu posso ir pra igreja, que eu posso adorar a Deus desse jeito que eu sou? Eu falei, pode sim, mano. E ele se emocionou ali na minha frente. Eu me lembro de sentar com o pastor Anderson e contar esse testemunho pra ele.
E ele se emocionou porque, sem palavras, sem rodar, sem flutuar, uma pessoa foi transformada, foi alcançada. Só pela postura, só por quem ele é de verdade, cara. Então assim, não é o que eu faço, o que eu expresso, não é quem eu sou de verdade. O que eu creio de verdade. A cultura pop, ela não vai me influenciar a ponto de transformar a minha fé. Não vai. A minha fé, sim, vai influenciar e transformar a cultura pop. E você vai aprender a fazer isso lendo esse pequeno livro aqui, ó. Pequenininho. Li esse livro aqui em 1h30. Eu contabilizei. Eu fui estudar ele depois. Eu falei, eu vou ler ele completo para ver. 1h30. Eu li esse livrinho aqui. E aí depois eu sentei, fui pesquisar, fui fazer as anotações. Eu separo com clipes aqui. Tá todo grifado já. Tem um caderno ali com as anotações, com coisas que me fizeram pensar melhor. Então, esse livro aqui você pode ter ele. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo para você comprar ele. Já te falei aqui em outros vídeos. Me ajuda, vai lá, compra esse livro aqui. É R$16, cara. Um livro desse. Você vai comprar 3 livros desse aqui, ó, por R$35. É um kit, vai comprar por R$35. Faça a coleção inteira, tem 11 livros hoje essa coleção. O próximo livro que eu vou falar aqui, ó, Como Entender o Dom da Profecia Hoje. É o próximo tema que a gente vai falar. Então assim, você que gostou desse tema, você sabe conversar com a cultura pop, você sabe como que Deus se apresenta nessa cultura. Será que Deus quer fazer transformações nessa cultura? Será que Ele quer fazer parte dessa cultura? Será que Ele quer que a gente faça parte dessa cultura? Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui, cultura pop. Comenta assim, cultura pop, e eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. Querido, se você gostou desse vídeo, se você achou legal esse vídeo, vai lá, dá uma chance, compra esse livro aqui, R$16, 16, R$17 eu acho no máximo. Você vai comprar lá na Amazon, vai me ajudar também. Compartilha esse vídeo com mais pessoas e vamos juntos conhecer e fazer a palavra do Senhor conhecida pelo maior número de pessoas possível. Amém? Deus te abençoe.